Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 116. Título: Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus. Mateus 28:19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, faz-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propõe, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui para o estudo do grupo Espírita Francisco de Assis, em nome de Jesus, em nome de Deus. E nosso objetivo é darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos dentro da parte segunda, intitulada Do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, dentro do capítulo 6 da parte segunda, cujo capítulo 6 está intitulado como Da Vida Espírita, e nós, dentro desse capítulo 6, estamos dentro de uma sessão intitulada Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos, e também Metades Eternas, seria o título desta sessão. E o nosso objetivo particular é o estudo dos itens 296 até o 300. Então, vamos dar início, aqui fazendo a leitura da pergunta do item 296. E a pergunta diz assim: são suscetíveis de alterar-se as afeições
individuais dos espíritos, né, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos. Cabe um comentário antes de lermos as respostas, né? Então, afeição, aqui, se nós procurarmos no dicionário, nós vamos verificar que essa afeição tem a ver com carinho, tem a ver com a dedicação, né, que A tem por B, né? Então, existe uma afeição de A por B. Então, nós temos afeição por um amigo, por pessoas da nossa família, né? Nós demonstramos, nós sentimos essa afeição. E a pergunta é, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais, né, dos espíritos? Então, nós podemos imaginar uma situação aqui do espírito, estou imaginando um cenário no qual os indivíduos A e B se encontram no plano espiritual. E é importante destacar que a essência natural do espírito, né, não é material, né? Ou seja, se pudéssemos definir como o espaço dimensional, né, ou o espaço energético, no qual o espírito se encontra tal como ele é no plano espiritual. E existe uma característica muito interessante referente ao plano espiritual, que, ao contrário da matéria, na qual nós até podemos tentar impor ao outro, impor à sociedade um certo comportamento ou um certo padrão, e assim, a psicologia vai dizer que nós colocamos uma máscara, no plano espiritual isso não é possível. O que eu quero dizer é que no plano espiritual nós vamos nos apresentar tal qual nós somos verdadeiramente, né? Então, os espíritos, assim, estou aqui pensando, né, que têm uma certa afeição, uma certa simpatia, e eles identificam e eles sentem isso como espírito, né? Ou seja, eles vão se ver naturalmente desta maneira como seres que apresentam um certo nível de afinidade, né? Eles têm um pelo outro carinho, eles têm uma certa devoção, eles têm um certo cuidado. E esse cuidado, essa afeição é algo verdadeiro. E a gente tem que entender, né, que à medida que o tempo passa, existem características que podem se alterar, né? Mas o nosso objetivo maior é o amor. E esse amor verdadeiro, ele vai perdurar. O que pode acontecer é que essa afeição ela pode aumentar ainda mais, né? A partir de novas experiências que aqueles espíritos venham a compartilhar, né? Outras situações que eles venham a aprender ainda mais. Então, essa afeição ela pode aumentar ainda mais, porque o amor ele não vai sofrer os efeitos do tempo. O amor é imperecível, né? O amor é que move o universo, que move a vida, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano material, né? A essência verdadeira, né, de todos nós nos faz buscar o amor. A gente teima, claro, mas a gente tem uma busca interna pelo amor. Então, vamos ler a resposta dos espíritos. Item 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas, né? Como nós estávamos mencionando. No plano espiritual, cada um de nós se apresenta tal como é. Não tem como nós tentarmos, né, aparentar, apresentar um estilo diferente, uma característica, tentar enganar, não tem como, né? Vamos nos apresentar tal qual somos. Continua a resposta. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis.
suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Claro que quando nós estamos falando de espíritos puros, né, que então tem um amor, né, de um nível tal que nós não conseguimos compreender, e o exemplo máximo é Jesus, né, que tudo fez por nós, pela nossa educação, pela nossa evolução, que tudo faz pela nossa educação, está sempre conosco, sempre nos orientando, cuidando do nosso planeta, para que nós possamos evoluir. Então, esses espíritos eles já têm um amor em um nível, né, que a gente não consegue compreender. Agora, espíritos que não são perfeitos, eles vão, né, que têm uma afeição uns pelos outros, eles têm amor, e com certeza, como eu mencionei anteriormente, dependendo das experiências novas que venham a compartilhar, esse nível de amor pode aumentar ainda mais. E no plano espiritual, quando identificam essa afeição, né, ela é verdadeira. E por isso que não tem como deixar de amar, né? Ele pode aumentar ainda mais esse amor. Item 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Essa pergunta é muito interessante, porque agora nós estamos falando de dois indivíduos, de dois seres A e B, que, na condição de encarnado, eles compartilham experiências, né, e constroem, né, a partir disso, uma afeição. Né? Então, eles se dedicam, se consagram na Terra, eles se dedicam, né, eles entregam seu tempo, né, a cuidar do outro. Isso quando estão encarnados. E aí a pergunta, que é muito natural, ok, nós tínhamos falado que aqui, quando encarnados, nós ainda podemos tentar impor uma certa imagem, tentar esconder determinadas características, né? Mas e aí? Quer dizer, esses dois seres encarnados aqui, eles têm uma relação, aparentemente, estou chamando aqui aparentemente, mas eles podem ter uma afeição verdadeira, claro. Mas essa afeição, quando eles estiverem no plano espiritual, ela se mantém? A resposta que os espíritos nos trazem é muito interessante, porque o que ele nos diz é, se nós pensarmos, o que é perecível? A matéria é perecível. O amor não. O amor pode aumentar. O amor pode ser compartilhado. O amor, quando dividido, ele se multiplica. Então, o teor da resposta tem a ver justamente com o que é perecível ou não. Porque se dois seres, eles se dedicam um ao outro, porém existe um interesse nessa dedicação, um interesse material, por exemplo, uma fortuna, né, favores que são recebidos, ou, na verdade, existe aí uma dedicação de um ao outro por uma certa paixão, né, uma paixão muito material. É claro que isso não perdura. É claro que a partir disso pode ser que se desenvolva o amor verdadeiro. Mas se aquele cuidado um para com o outro, ele depende ou está baseado ou está construído, né, sob um pilar que é material, a partir do momento que a matéria não mais existe, possivelmente esses laços entre A e B não mais existirão. Esse é o teor da resposta que os espíritos nos trazem. E eles dizem assim, vou ler a pergunta de novo. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, esta afeição, né, ela nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparecem com a causa, ou seja, se o interesse, se o cuidado, né, é simplesmente
devido a um objetivo material, a partir do momento em que a matéria, né, ela não faz mais parte daquela relação, então essa afeição se mostra completamente frágil, porque não sendo mais possível atender aquele interesse material, aquela paixão material, não existe mais essa conexão entre aqueles seres. E por isso ele diz: as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra. Por quê? No plano espiritual não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e interesses, né, materiais e do amor próprio. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que quanto maior for o volume de interesses materiais, né, associado àquela conexão entre A e B, quanto maior for o volume, quer dizer, existe uma conexão entre A e B, e se essa conexão ela é construída basicamente, né, por interesses materiais, ela, na verdade, ela é uma conexão muito fraca, porque a partir do momento em que a matéria não mais fizer parte daquele relacionamento, né, os espíritos estão desencarnados, não existe mais um objetivo pelo qual eles queiram permanecer unidos. Então, não haverá mais um laço forte, porque ele nunca existiu. Né? Poderia existir aparentemente, mas verdadeiramente não. E vou reler a parte final, que esses laços, as afeições entre os espíritos, são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Pergunta 298. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Essa pergunta é ótima, né? Principalmente porque quando Kardec deve ter formulado essa pergunta, ela deveria fazer parte, né, daquela sociedade, mas hoje em dia também existem, de alguma maneira, essa ideia no ar, né, de uma alma gêmea. E a pergunta de Kardec quer dizer, quando ele usa a palavra fatalmente, né, cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá. Quer dizer, esse sentido do fatalmente seria de maneira inevitável, ou seja, não tem como evitar que, em um dado momento, se B é a metade do A, então, não, mesmo que B tentasse evitar, em um determinado momento, não se sabe quando, B se uniria a A. Essa é a pergunta dele, quer dizer, faz sentido isso? Né? Quer dizer, existiriam seres criados já e predestinados um dia, né, a permanecerem unidos? E isso é bem interessante, porque essa pergunta ela está totalmente conectada com a pergunta seguinte, mas lembrando, nós estamos falando de metade, então quando a gente fala metade de uma pizza, né, eu vou comer metade de uma pizza, a gente já intuitivamente ou tacitamente compreende que existe uma pizza única, ou uma pizza inteira. Quando nós dizemos que nós vamos trabalhar metade do mês, então a gente tacitamente, implicitamente está dizendo que existe, né, um período de tempo que se encaixaria em um mês completo. Tá? Então, cabe a nós nos perguntar se quando fomos criados, Deus nos faria não como um ser integral, né? É interessante isso, mas como um ser com uma parte, né, complementar estivesse faltando. E mais, e que de maneira inevitável esses seres teriam que se encontrar. Vamos ler a resposta dos espíritos. Não há união particular e fatal de duas almas, ou seja, os espíritos são muito diretos, não existe, né, essa união que vai ser inevitável entre um espírito A e um espírito B. A união que há, olha que resposta interessantíssima, é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Nós não podemos esquecer que Deus é nosso Pai e nosso Criador, e que todos nós, né, fomos criados pelo ensinamento dos Espíritos
como seres simples e ignorantes, né? Ignorantes no sentido de ignorarmos as leis de Deus no início, né, no início da nossa caminhada como seres conscientes de nossa individualidade. Mas nós sabemos que a partir das experiências a que temos acesso, iremos aprender, né, de pouco em pouco sobre as leis que regem a evolução da matéria e a evolução do espírito. E isso depende única e exclusivamente de cada um de nós, a partir do esforço próprio, da vontade para se melhorar, né? Então, quando ele diz que não existe, né, uma união que é fatal, inevitável entre duas almas, o que ele diz é que é a união de todos os espíritos, no sentido de que todos nós somos irmãos, e que se todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que o objetivo, né, quando nós fomos criados, é de que cada um possa, né, assumir o seu papel na criação do nosso Pai. Então, outro ponto de destaque é que, à medida que o espírito evolui, ele compreende, né, que todos os outros espíritos são seus irmãos. Existe até um estudo, um dos capítulos do Evangelho, né, que Jesus fala: quem são meus irmãos, quem é a minha mãe? Aqueles, né, que seguem a vontade do meu Pai são meus irmãos e são minha mãe. Dando a entender, né, uma noção de família muito ampla quando comparado com a noção da família biológica. Então, assim, essa união se dará entre todos, no sentido de que todos os espíritos, à medida que vão evoluindo, começam a olhar para todos os outros espíritos com amor e com afeição, né? Esse é o objetivo nosso. E ele continua: quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade, né? Quer dizer, esse sentimento de pensamento em sintonia que nós vamos desenvolvendo à medida que vamos evoluindo, né? Uma sintonia para o amor, para o progresso, né? Para cuidar do outro, nos trará muita felicidade, né? Isso a gente já viu em diversas outras partes do Evangelho e também aqui no Livro dos Espíritos. Item 299. O item 299 diz o seguinte: em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Reparem que Kardec, quando ele fez a primeira pergunta, né, de uma união inevitável, de alguma forma, quando ele diz predestinadas, nos parece que ele queria perguntar sobre a cara metade, né, o alma gêmea, mas a resposta que foi dada talvez não tenha sido tão objetiva como a pergunta que Kardec gostaria de ter feito. Então, Kardec refaz, né, aproveitando esse contexto, ele faz uma pergunta muito direta. Quer dizer, quando alguns espíritos dizem que existe uma metade de si, né? Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ele é bem claro, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E aí vem aquele nosso questionamento inicial. Se Deus nos criou, né, com essa habilidade de aprender, né, essa capacidade de aprender a partir do esforço próprio, nós vamos evoluir a partir de nosso esforço individual. Significa que cada um de nós tem o que necessita para evoluir, né? Então, existe sim a possibilidade de estarmos reunidos com determinadas pessoas, temos simpatias,
né, porque temos pensamentos em comuns, mas pode ser que algum de nós, a partir de um esforço tremendo, né, de autoconhecimento, de autoburilamento, ele possa a, é, ter um desenvolvimento mais acelerado que aqueles que estão no nosso grupo, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Né? Ele não estaria atrelado a outro, ou necessariamente precisaria encontrar outro para atingir a sua felicidade. Né? Apesar de que nós sabemos que, a partir dos ensinos dos espíritos, aqueles que passam a ter uma compreensão maior, e eles também têm uma compreensão maior acerca do que é a felicidade, compreendem que a felicidade deles se torna ainda maior quando eles conseguem ajudar seus irmãos a também se tornarem pessoas felizes a partir da evolução. Então, eles têm o interesse, né, de ajudar aqueles que ainda estão um pouco lentos nesta caminhada. Né? Ok, agora vem o último item do estudo. A pergunta é assim: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Isso tem muito a ver com o que eu acabei de comentar aqui. Se dois espíritos têm sintonia, fazem as coisas juntos, e eles têm uma afeição um pelo outro, pode ser que um deles, né, como eu mencionei anteriormente, a partir do esforço próprio, do autoconhecimento, da dedicação, né, de abdicar de muitas coisas, né, ele pode, então, ter um caminho mais acelerado na evolução intelectual e moral. E claro que, quando isso acontecer, pode ser que essa sintonia que existia no passado entre A e B possa não mais existir. Porque enquanto um dos indivíduos permanece, por exemplo, com hábitos que eram comuns para os dois no passado, um deles começa a identificar que aqueles hábitos não são mais saudáveis, porque ele tem uma visão mais expandida da vida, do amor, uma visão mais expandida da parte intelectual. Então ele compreende que o que eles faziam juntos, eles traziam prazer em conjunto, hoje em dia não faz mais sentido. Existem outras tarefas, existem outros caminhos. Então eles não serão mais simpáticos. Mas lembremos o que foi dito aqui na pergunta 298, quando disse que não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Significa que esses dois espíritos, né, como eu dei o exemplo A e B, mas quando o espírito que ficou também trabalhar para o seu aperfeiçoamento, em um dado momento eles também terão opiniões muito semelhantes, né, estarão em sintonia novamente. Mas é claro que aquele que evolui, né, já que tem esse trabalho de amor, né, e essa visão expandida, ele vai, de alguma maneira, trabalhar, auxiliar, intuir, de todas as formas possíveis e das maneiras que lhe forem permitidas para auxiliar aquele que ainda permaneceu, né, com comportamentos ou hábitos inadequados. Olha a resposta dos espíritos, né? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Sim, porque eles têm pensamentos muito semelhantes. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Né? Foi o que a gente acabou de, de, de comentar. Então, meus amigos, fechamos então o estudo, lemos os itens 296, 297, 298, 299 e 300. Então, acredito que a gente pode fechar por aqui. Eu convido a todos a fazerem uma leitura mais detalhada depois,
em suas casas, para que possam fazer uma reflexão. Eu desejo uma boa noite a todos, né? E desejo que todos fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana. Até logo. Fiquem com Deus. Tchau.